Olá pessoal, um ótimo dia a todos. Estamos colocando mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje num cenário, num lugar diferente, né? Hoje estamos em casa, na cozinha, na realidade, porque é fácil falar de economia no Brasil apresentando uma visão macro. O interessante seria que nessas próximas eleições os nossos candidatos de uma certa forma fossem mais específicos quando o assunto for economia, quando o assunto for agronegócio. Estou aqui tomando meu chimarrão, eu me chamo Celso Ricardo e quero convidar vocês a compartilharem esse vídeo. Na realidade, eu quero convidar vocês a se inscreverem no meu canal, assistirem todos os vídeos, porque aqui nesse canal, o canal do agronegócio, a gente não aponta o dedo para os erros, não aponta o dedo para as situações, mas sim mostramos uma situação que não é a ideal e também mostramos um caminho, uma solução para que possamos reverter essas situações, fortalecer o agro e também fortalecer o mercado interno nacional. Estamos aqui tomando chimarrão e eu quero falar um pouquinho sobre o quanto essa exportação desenfreada, descontrolada, alucinada, causa de problemas para o mercado nacional. É muito importante e é interessante ter o status de ser um grande exportador, mas a que preço, a que custo esse status, traz bons resultados de fato e de direito para o Brasil e para o consumidor, para o mercado interno nacional. Eu tenho aqui dois exemplos. Eu tenho aqui uma carne, uma chuleta, considerada uma carne de segunda, uma chuleta da paleta, que custou R$ 43,30. Eu tenho aqui também um filé simples, um filé considerado ou retirado da parte do contrafilé, que essa carne custou aqui R$ 57,49. Dois pedaços de carne que uma família normal não conseguiria sustentar a necessidade pelo consumo de carne bovina no Brasil durante uma semana. Mas só aqui nós temos R$ 100. Se nós partimos de um princípio hoje, do Auxílio Brasil, que está sendo anunciado ou buscando ser anunciado de uma forma enlouquecida, a gente vê que, claro, ajuda, claro, traz um alento, mas não resolve o problema. Por quê? Porque a economia do Brasil está fragilizada, a inflação sobre os produtos, sobre os alimentos é absurda. Então partimos de um princípio de que a exportação descontrolada hoje, o efeito China, que é muito importante que seja dito, está causando um caos no Brasil. Se nós pegarmos a carne bovina, nós temos caos na cadeia produtiva como um todo e também nos preços. Se nós pegarmos a parte de grãos, nós também temos caos dentro do Brasil, porque faltam grãos para a ração dos animais, e isso também tem influenciado muito no preço da carne bovina na hora que nós vamos comprar no mercado. Então, exportar para a China, o que a China traz de problema para o Brasil de uma forma específica? Primeiro, a China inflacionou o preço da reposição do bezerro lá dentro da propriedade rural. Mesmo em estados que não exportam para a China, essa exportação desenfreada para esse país ocasionou uma inflação no preço, inflacionou o preço da reposição dentro das propriedades rurais no Brasil como um todo. Esse é o primeiro passo. É a primeira situação. E esse preço da matéria-prima elevado está fazendo com que o boi tenha que ser vendido mais caro na hora da comercialização com os frigoríficos. Segundo lugar, não haver políticas para controle do preço do dólar. O dólar no Brasil está nas alturas e nada está sendo feito, nenhum projeto ou programa político está sendo feito econômico para controlar o preço do dólar. E segundo, falta matéria-prima. Esse também é um dos grandes problemas. Então nós temos três situações que realmente bagunçaram e inflacionaram a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Desde a propriedade rural até os supermercados, a hora da venda para o consumidor, para nós consumidores. Então o mercado interno vive 100% os resultados da exportação. E aqui fica uma dica de que nós precisamos apresentar políticas também específicas para a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Nós temos que ter uma separação do mercado externo com o mercado interno. Nós temos que ter políticas de controle de preços. Essa história que o governo diz que não interfere no mercado, isso é falta de competência e conhecimento, desculpe. Todos os governos pelo mundo todo têm uma política que interfere para resguardar o mercado interno a partir dos resultados específicos ou atingidos pelo mercado de exportação quando este está aquecido.
Então o governo tem sim que intervir a partir de políticas reguladoras, políticas que estabilizem, que equilibrem os mercados. Nós não podemos ter um mercado interno a partir de uma economia, como eu disse, fragilizada. O povo brasileiro sem poder de compra, ele não pode viver os resultados da exportação. E aqui fica umas observações. Primeiro, preço do dólar. Nós precisamos, o governo federal precisa, o Ministério da Economia, apresentar um programa para fazer com que esse preço caia. Porque o dólar interfere na compra e interfere na venda. O dólar interfere nos insumos dentro da propriedade rural e também já começa a inflacionar o preço da carne, porque os insumos para as propriedades rurais, eles são baseados no preço, na valorização do dólar. Então nós precisamos, de uma certa forma, urgentemente ter uma política que venha a controlar, a estabilizar e a fazer com que esse preço caia. Segundo, nós precisamos de políticas para o setor, como eu já disse antes. Políticas específicas para controlar o preço comercializado no mercado externo e no mercado interno. Nós temos que ter uma política, sim, protecionista para o mercado nacional, para fazer com que a população brasileira consiga, de uma certa forma, se equilibrar economicamente e ter acesso aos produtos básicos para o alimento na mesa. Esse é um passo importante. Criar uma política, para que nós não tenhamos, a interferência do mercado internacional no mercado nacional. Terceiro, nós precisamos fortalecer o pequeno e médio produtor rural no Brasil. Os grandes produtores, a grande maioria dos produtores, considerados grandes, eles trabalham a sua matéria-prima, o gado no campo, para vender para frigoríficos que exportam. Então hoje, para a necessidade de consumo no mercado interno, nós temos que ter o pequeno e o médio produtor rural fortalecido, para que eles consigam ter uma melhor matéria-prima no campo, para que eles consigam ter um maior volume de matéria-prima para comercializar com os frigoríficos, para atender esse mercado nacional. E quarto e último, nós precisamos acabar com os monopólios da carne bovina no Brasil. Nós precisamos, de uma certa forma, limitar, e isso já deveria ter sido feito lá atrás, bem lá atrás, limitar o crescimento das grandes empresas, porque elas acabam criando um monopólio no Brasil, dominam todas as regiões produtoras e acabam definindo preço de compra, preço de venda. E isso é terrível para o desenvolvimento da cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Então nós temos que limitar o crescimento dessas grandes empresas, urgentemente. Nós devemos também limitar o acesso a crédito para essas grandes empresas, porque elas vivem desse aporte financeiro por parte dos governos e acabam dominando e pressionando os próprios governos. Logo em seguida, se não tiverem acesso a esses créditos, anunciando assim possíveis greves, possíveis paralisações, possíveis fechamentos de unidades, e isso acaba pressionando os governos também. E isso, a partir dessa limitação, nós precisamos fomentar o setor, para que novas empresas processadoras surjam, para que nós tenhamos uma maior disputa no mercado, para que nós tenhamos mais opções, tanto para pequenos e médios produtores rurais, como também para pequenas e médias empresas. Se nós fecharmos essas 4 observações, se nós tivermos políticas bem específicas para essas 4 observações, eu tenho certeza que a cadeia produtiva da carne bovina brasileira se desenvolve melhor, vai se desenvolver mais. Campo, a propriedade rural, o produtor rural, mais empresas processando carnes, o mercado consumidor terá produtos como esses que eu mostrei aqui, com mais oportunidade, com mais volume, com mais oferta. E a partir de uma oferta maior de matéria-prima, nós temos uma maior estabilidade de preços, ou até nós temos preços mais acessíveis para o nosso povo, para a população brasileira. E isso, de uma certa forma, vai fazer com que o ciclo produtivo aumente, que o consumo aumente e nós vamos ter melhores resultados na economia nacional. Fica aqui a minha observação, fica aqui a minha dica e espero e peço a vocês que vocês compartilhem esses vídeos, me ajudem, deem um likezinho lá para que nós possamos fazer com que esses conteúdos atinjam um maior percentual do país e essas informações cheguem para todos. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.